Momento abençoado, né? Tudo que vem acontecendo neste culto, a presença de Deus. Eu chamo a atenção dos irmãos para esse instante da palavra, um momento importantíssimo também, a revelação da palavra do Senhor, que Deus tem falado conosco, tem para falar conosco. Falou meu coração e eu quero entregar a mensagem também do Senhor. Recebi do Senhor. A gente ouviu a mensagem, a celebração da ceia, culto muito rico. Tudo Deus tem abençoado, também participamos da comunhão. E agora vamos para Hebreus, no capítulo de número... Hebreus, capítulo 12. Apenas 3 versículos. 12 de Hebreus, capítulo 12. O versículo de número 1, 2 e 3. Perseverança. Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Perseverança. Vamos ler a palavra do Senhor, no capítulo 1. Os irmãos podem acompanhar, está aí no Data Show. E nós iremos proceder com a leitura, que diz assim. Vamos nos colocar de pé em reverência, irmãos? Vamos colocar a palavra do Senhor com toda a reverência. Quem puder estar de pé, por gentileza, fique, vamos, nesse momento, ler o texto sagrado. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2, toda a igreja. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Versículo 3 diz assim. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. O verso 4 ainda diz o seguinte: ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. Oremos nesse instante. Santo Deus eterno Pai, pela cruz o Senhor nos salvou. Pela cruz o Senhor também nos atraiu, ó Pai. E aqui estamos, ó Deus, lendo a Tua palavra, participando dessa celebração, momento de comunhão. E apesar, Deus, de somos pecadores, ó Pai, limitados, mas nós somos desafiados o tempo todo a olhar para Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, o autor e consumador da nossa fé. Portanto, ó Deus, esse texto nos ensina, ó Deus, a mirar, está com os olhos fixos no Senhor Jesus Cristo, porque, ó Deus, quando olhamos, nem devemos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhar para Cristo, o quanto Ele sofreu, padeceu, e Ele nos ensinou que no mundo teríamos aflições. Obrigado, ó Deus, porque precisamos considerar esta palavra, ó Deus, e quando olhamos para Cristo, ó Pai, nós vamos andar sobre as águas. Quando olhamos para Cristo, vamos ver o pão sendo multiplicado, ó Pai. Quando olhamos para Teu Filho Jesus Cristo, veremos, ó Deus, os milagres que acontecerão na nossa casa, na nossa vida. Não é olhar, ó Deus, para o homem, olhar para Jesus, o autor da nossa fé, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos garante a vida eterna, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque Jesus Cristo é tudo para nós. A mensagem da igreja é cristocêntrica. O evangelho aponta para Cristo, o Antigo e o Novo Testamento. E aqui está, meu Deus, o autor sagrado, lembrando, ó Deus, das testemunhas do passado, homens que andaram pela fé, e que nós possamos também, ó Deus, andar pela fé, olhando para o Cristo, aquele que morreu por nós, aquele que se entregou, aquele que foi fiel até a morte, e morte de cruz, nada pôde detê-lo, porque Ele nos amou. Obrigado por esta mensagem, que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, ó Deus. Ajuda-me na transmissão da Tua palavra, ó Deus, usa-me como Teu servo, como um vaso em Tuas mãos. Também, ó Deus, dá capacidade de entendimento da Tua palavra, que Teu Espírito Santo abra nossa mente, e que todos nós possamos entender com clareza o que Teu Espírito fala com a igreja nesta noite, aleluia. Obrigado por tudo, ó Deus. Aqueles que estão do outro lado, estão em casa, onde quer que esteja, estão também participando através da web. Meu Deus, leva a revelação a eles também, ó Pai, e que haja salvação, e que deixe o pecado, e que deixe o embaraço, e que possa olhar para Jesus, o autor da nossa fé.
é a nossa oração, é no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Irmãos, podem sentar. A mensagem desta noite fala de um olhar para Cristo. É possível, quando você olhar na Bíblia para Pedro, você vai encontrar ele negando. Você vai olhar para Abraão no Antigo Testamento, apesar de ser tão admirável, você vai encontrar em algum momento na fraqueza ele até mentindo. A gente vai ver os homens com suas limitações. O único na Bíblia que disse: quem dentre vós me convence de pecado, foi Jesus, que Jesus não tem pecado. Então, a gente percebe quando olha para o texto, que os irmãos percebam que o capítulo 11 fala dos heróis da fé. Contexto geral, nós lemos o capítulo 12, apenas alguns versículos, e ele começa o capítulo 12, fala de perseverança no meio das provações, e falam de homens e mulheres que se notabilizaram, começando lá com Abel, aquele que foi derramado sangue, o sangue dele ainda fala, de homens que andavam com Deus, e tem a galeria completa dos heróis da fé, de pessoas que eram maltratadas, mas ele não deixava de olhar para Cristo. E depois desta narrativa tão forte, diz que todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa alguns, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito. Irmãos, viver pela fé. E no capítulo 12, a gente vê o apóstolo, ou o escritor, o sagrado, ele diz: portanto nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Fiquei pensando muito nessa mensagem de Deus para nossas vidas, correndo a carreira cristã. Nós estamos numa carreira, irmãos, nós estamos numa caminhada, e muita coisa vai acontecer para querer impedir a gente chegar lá. Tivemos um acampamento recente agora com a nossa juventude, e estava falando sobre o peregrino. E quanta coisa, quantos obstáculos na vida cristã, quantos desafios, quantas coisas nos deixa triste, desapontado, angustiado. Mas aqui a gente vê que nós precisamos continuar, não parar, continuar fazendo a obra de Deus. Diga ao povo de Israel, já no Antigo Testamento, Deus falava a Moisés que vá adiante, que siga. Eu não sei se tem alguém pensando, entristecido, parado, angustiado, mas Deus já começa a falar conosco nesta noite. Vá em frente, olhe para Cristo, olhe para o seu amor, o seu grande amor. Tem um hino que diz: não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor, o seu grande amor. E aqui, meus queridos irmãos, quando eu estava lendo esta mensagem, procurando entender, a gente vê que a vida cristã realmente ela é marcada por desafios. E nós precisamos não desistir, porque o maior exemplo da gente de perseverança é o próprio Cristo. Ele foi injustiçado, ele sendo inocente foi maltratado, como um cordeiro de Deus não abriu a sua boca, mas ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Correndo a carreira cristã, temos fortes motivações para vencermos esta carreira e continuarmos firmes. Uma tão grande nuvem de testemunha, homens e mulheres que aparecem no capítulo 11, como eu já falei. Testemunho lindo de pessoas como Noé, que na sua geração permanecia fiel, olhando para Cristo. A geração dele corrompida, mas ele manteve a sua família olhando e obedecendo a palavra do Senhor, e construiu a arca. Parecia uma coisa sem lógica, mas ele era obediente a Deus. E Noé está lá nos heróis da fé. A gente poderia falar de tantos aqui, tantos outros homens que realmente tiveram uma vida completamente. A Bíblia diz que eles experimentaram escárnio, açoites, cadeias, tantas coisas aconteceram, mas ele insistiram. É para a cova dos leões, eu vou, mas eu olho para o leão da tribo de Judá e eu continuava fiel. É para entrar na fornalha de fogo ardente, esses homens como Sadraque, Mesaque e Abednego entraram ali naquela fornalha, mas não negaram, não se prostraram diante do mundo. É impressionante quando ele começa dizendo: portanto, nós que estamos hoje rodeados de tão grande nuvem de testemunha, vamos deixar aquilo que embaraça. Eu penso em Daniel teve proposta ali, todo aquele
a Babilônia, tudo que era oferecido, mas ele olhava para Cristo. Infelizmente, a gente percebe que muitos estão não correndo como antes, eram as pessoas mais dedicadas. Quantos que corriam bem já não estão mais conosco, e quando a gente vai perceber, tem algum embaraço, tem algum envolvimento, tem alguma coisa que não está de acordo com a vontade de Deus. E quando o homem entra no pecado, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e o homem começa a se distanciar de Deus, porque começa a olhar para o mundo e fazer a vontade da carne, e não mais andar em espírito. Aí ele diz assim: olhe para José, olhe para Abraão, olhe para Isaac, olhe para Jacó, olhe para aqueles homens que andaram com Deus. E você vai dizer: eu vejo falha em Jacó, pastor, também eu vejo, mas eu vejo ele lutando com Deus, eu vejo ele ali andando com Deus e tendo vitória, e saiu de Jacó, suplantador, enganador, para Israel, que é povo de Deus, que é a nação escolhida. Queridos irmãos, então aqui o texto fala, o escritor de Hebreus, ele coloca pelo menos 3 atitudes positivas que devemos ver nesta carreira, e eu gostaria de apresentar. Vamos ver essas 3 atitudes, baseado nesses versículos que nós lemos. Primeiro lugar, está no versículo 1, capítulo 12, verso 1, os irmãos vão colocar aí no data show, os irmãos vão perceber. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia. Você sabia que o pecado está toda hora batendo na porta da gente para querer um espaço? E muitas vezes, por falta de vigilância, dá lugar. O apóstolo Paulo é bem enfático quando ele escreve à igreja: cuidado, não dê lugar ao diabo. Estou cansado, estou exausto, e começa a não ler mais Bíblia, e começa a não se interessar mais para as coisas de Deus. A igreja já não é uma opção que está dentro das programações que tem relevância na sua vida, já começa a abandonar, já não se envolve. Já a gente falou agora há pouco no começo do culto sobre a diretoria de 2022, quem sabe irmãos com tanta capacidade, mas já não está nesse grupo mais, porque já não tem mais presença, e vai se afastando, e vai deixando. E aqui, meus irmãos, primeiro ponto que a gente vai notar nesse livro de Hebreus, no capítulo 12, desembaraçando-nos do pecado. E a Bíblia, na linguagem de hoje, eu achei interessante, diz assim: deixe de lado, não siga com o pecado. E a gente tem muitos exemplos na Bíblia sobre isso. Se a gente for abrir a Bíblia no Salmo 1, bem-aventurado é o varão que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda de quem? Dos escarnecedores. Antes tem um prazer aonde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aqui vai uma pergunta: a gente trabalha no meio de tantas coisas, o dia a dia na universidade, será que a gente está se conformando nesta roda, ou a gente está fazendo a diferença? Nós somos luz, a Bíblia diz que nós somos sal da terra, e tenha cuidado para não se embaraçar. Muito cuidado para não se embaraçar. E a primeira observação: desembaraçando do pecado que é tão de perto, deixando de lado. O pecado tem se constituído um terrível embaraço. Quantos são aqueles que infelizmente estão embaraçados no vício, na idolatria, nos problemas do dia a dia, e têm deixado a fé, abandonou a fé? É muito comum a gente ouvir a expressão: fulano está afastado do evangelho, fulano já não tem mais interesse na casa do Senhor, fulano já não estabelece prioridade, deixou a escola dominical, deixou as visitações, deixou o evangelismo, e é muito notório isso, e vai deixando, e já não tem mais alegria, nem às vezes mesmo de assistir o culto online, já não lembra mais da igreja. E assim, irmãos, a gente percebe. Estou dizendo que aqui o texto está me ensinando, me falando: cuidado com o embaraço, cuidado com muitas coisas que têm acontecido na vida. Às vezes o desejo de se estabelecer de uma definição financeira não é nada errado, você trabalhar, mas cuidado para não ficar sufocado de tanto trabalho e já não ter mais tempo para Deus, já não ter tempo para sentar com a família, ler a palavra. Então eles, cuidado. A Bíblia diz inclusive que o dinheiro, ele sendo com sabedoria usado, é bênção, mas pode ser a raiz de todos os males. E muitos têm se desviado e deixado o caminho do Senhor, na idolatria, problema do dia a dia. O pecado é muito sutil, ele nos envolve sem que percebamos. E no Salmo 42, versículo 7, o salmista diz: um abismo chama outro abismo. Outro dia eu estava escutando uma pessoa que passou um tempo recuperando do álcool, e ele ficou viciado mesmo na bebida, teve que ir para o tratamento, o AA e outros lugares que ele foi,
E ele disse que aprendeu lá que a pessoa que envereda nessa vida da bebida e uma vida na dependência realmente das drogas, nunca começa com a garrafa, não, começa com um gole. Tenha cuidado com o primeiro gole. Tenha cuidado com a primeira olhada, aquilo ali está prejudicando você. Aí vem um adultério, aí vem tantas coisas acontecendo na vida, e começa a se embaraçar, e começa a se envergonhar, e começa a fazer coisas que não estão agradando a Deus, e sai um embaraço, e vai envolvendo. Ele só, olha pastor, é um gole, tudo começa com o primeiro gole. Tudo começa, sabe, irmão, com as coisas que parecem ser simples, mas vai ali se distanciando das coisas de Deus, o embaraço. E aqui o apóstolo diz assim, cuidado, só Jesus, ele pode quebrar o laço do pecado e fazer uma caminhada mais livre. O que é que João diz? O próprio Cristo falou em João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livre para servir ao Senhor. E há muitas vidas que infelizmente já não tem mais essa liberdade, e você encontra pessoas que estão se envolvendo em grupos, sabe, aquele grupo de pessoas que não querem nada com Deus. Isso é muito sério. Amizades de pessoas que não querem nada com Deus. Tem um ditado antigo, uma sabedoria popular que diz, diga-me com quem andas, eu vou dizer quem você é. Tenha cuidado. Quantas vezes eu tenho encontrado pais, mães, preocupados, pais com os filhos, com as novas amizades. São pessoas que não querem mais nada, não andam no evangelho, andam praticando outras coisas. Tem que sair dessas rodas, tem cuidado com esse embaraço, porque vai levar à destruição. Aqui, meus queridos irmãos, diz que o pecado engana e destrói. Lá no capítulo 17 do profeta Jeremias, ele destrói, porque o homem começa a se embaraçar e já não começa a ter mais alegria da comunhão, já não tem mais alegria do partir do pão, já não tem mais alegria de fazer a obra do Senhor. Parece muito exaustivo, muito cansativo, já não tem força. E sabe quem é que dá força para você chegar aqui e fazer a obra de Deus? É o Espírito Santo. E se a gente já não está com comunhão com Ele, como fazer a obra? É difícil. Aí ele diz assim, nós estamos rodeados de tantos exemplos, e aqui eu vi uma coisa interessante, esses homens que foram apedrejados, diz aqui o texto, homens que foram cerrados, esses homens também foram tentados, foram mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabra, homens que eram desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelas cavernas da terra, e todos estes homens deram testemunho da fé em Deus, a sua fé em Jesus Cristo. Embora para morrer eu morro, mas eu morro adorando ao Senhor. E hoje a gente tem visto muitas pessoas por muito pouco deixando a casa de Deus, deixando os caminhos do Senhor. E aqui, irmãos, é impressionante quando a gente vê essa palavra. Jesus, ele pode melhorar, pode libertar. É interessante que tem um texto que Deus, a graça dele é maior do que o nosso pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E Jesus, nesta noite, ele quer libertar. Esse negócio está começando bem devagarinho, é só rateiro. Não diz assim não, eu sou o diabo. Ele diz, eu sou teu amigo, fica comigo. E as amizades, e aquela coisa vai acontecendo. Quando você menos percebe, está envolvido ou envolvida. E é um laço. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus quebra o laço. Eu posso ouvir um amém? E esse laço está quebrado, é na vida de jovem, é na vida, em nome de Jesus Cristo. Sai de junto do pecado, porque está deixando você. Para que igreja? Eu tenho até pela televisão, posso ver, e já não sente mais alegria de estar com os irmãos. Esqueceu do Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E sai da igreja, eu posso cultuar em casa? Sim, pode, tem circunstâncias, mas tenha cuidado. Porque o autor de Hebreus também diz, 10:25, não deixando a congregação, como é costume de alguns estão acostumados. Eu tenho um trabalho e eu realmente reconheço, tem muitas famílias com problemas, mas não deixa o trabalho, não deixa, tem que trabalhar. Agora a igreja é uma opção que pode deixar. Tenha cuidado com isso. É o embaraço, é o pecado que está nos rodeando.
Então aqui nós temos a graça de Deus. Esses homens, pela sua fé, eles venceram o reino, praticaram justiça. Esses homens que venceram, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, eles tiraram força. Se você está fraco, a força de você, a nossa força é Jesus. Ele dá força ao cansado e multiplica aquele que não tem mais vigor. Diga para seu irmão, Jesus está te dando força nessa noite. Diga para ele. Ele dá força ao cansado. Ele dá força àquele que não tem mais alegria. Agora, irmãos, primeiro ponto. Afaste do pecado. Afaste do pecado. Os irmãos lembram que... Bota aí, por favor. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Esse versículo me chama a atenção sempre. Provérbios 28, 13. Fala sobre... A gente deve se afastar de toda aparência do mal. Mas ele diz o seguinte, a igreja pode ler comigo, vamos lá. O que encobre nunca prosperará, mas o que confessa... Se você percebe, a gente percebe que tem alguma coisa que está querendo nos cercar, deixa a partir de agora, Jesus está dizendo, para deixar. É uma amizade que está trazendo agonia na tua vida, deixa isso. Não deixa de orar por essa pessoa não, mas não se envolva não. Cuidado, sabe? Tem muitas coisas que acontecem mas é só amiga, mas é só amigo, mas aí vem aí tanta coisa que vai acontecendo. E o pecado, ele chega para querer destruir a tua casa, a tua família e a tua vida. Tenha muito cuidado. Às vezes é aquela pessoa super simpática lá no trabalho, ou mesmo na igreja, ou seja onde for, a gente tem que ter cuidado. A Bíblia diz que a gente deve fugir de toda aparência do mal. José deu uma carreira ou não? Deu, correu, porque se ele ficasse ele poderia. Então saia de todo embaraço. É uma proposta fácil, é uma coisa fácil, mas que você sabe que ali não tem a mão de Deus, ali tem pecado, ali é Satanás querendo dar alguma coisa para você. Sabe, foi o que Daniel fez quando aconteceu isso com ele? Eu não vou comer nada disso, eu não vou tocar nas iguarias do rei, eu vou olhar para Jesus. Então diga assim para seu irmão, olhe para ele, olhe para Jesus, porque o autor diz assim, olhando para Jesus, o autor da nossa fé, ele é o consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas, e assentou-se à destra do trono de Deus. Nós somos afrontados todos os dias. Então, em primeiro lugar aqui, a gente vê, correndo a carreira cristã, tem que desembaraçar do pecado. Eu queria que, no nome de Jesus Cristo, a igreja, um minutinho só, feche os olhos e inclina a cabeça. Em casa você também. O que está embaraçando você, você percebe? Na sua casa, na sua vida. Sei se tem alguma coisa, o Espírito Santo nesse momento que eu estou ministrando está falando no seu coração. Diga não a isso. Senhor, repreendo todo o mal. Eu não quero isso para a minha vida. Se você talvez perceba que é na vida da sua filha, do seu filho, talvez ele não esteja nem percebendo, você já alertou. Pede para Deus afastar. Porque isso aí vai trazer um mal. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. E Deus repreenda essa situação no nome de Jesus. Vamos dizer amém? Segundo ponto. Primeiro aqui, essa carreira cristã vai exigir que a gente fuja do pecado. Passa de largo, não queira saber. Mas em segundo lugar, no versículo 2, 12:2. Olhando para Jesus. Vamos toda a igreja repetir? Olhando para Jesus. Mas fulano não erra? Deixa fulano, cada um vai dar conta a Deus. Cada um. Tem muitos que ficam olhando, ficando fraco na fé porque o outro está falhando. Olhe para Jesus. Você sabia que o homem mais firme que esteja é pura vaidade? Ela pode falhar, ele pode falhar. Então não te alimenta disso não. Olhe os bons exemplos. Tem bons exemplos para você olhar, mas geralmente quer olhar aquele mau exemplo. Não olhe para isso. Muitas vezes pessoas ficam comentando, fica sentado no almoço ou no café contando história de exemplo negativo. Conta os positivos, conta daquela irmã que ora, que dá glória, que louva a Deus. Não fica preocupado e ora por aqueles que estão se afastando, porque o final é ruim. Sabe o que é que Oséias fala? Oséias fala muito da queda do povo de Israel. Assim, para a tua perda, Israel, tu te rebelaste contra mim, contra teu único ajudador. Quem sai da presença de Deus e começa uma vida de pecado, geralmente não termina bem. O namoro não tem paciência para o noivado não tem paciência para o casamento e começa a se adiantar. Vai dar tudo errado, é a Bíblia quem diz isso.
vai dar tudo errado. Parece bom, até prazeroso, mas tenha cuidado com isso. O autor de Hebreus, ele seguindo assim, olha, ainda tu não resististe até o sangue. Eu me lembro que o nosso irmão David, ele foi cantar aqui, não sei, foi pela manhã, me parece, ele falava sobre isso, que tem as tentações, mas Deus não deixa ser maior do que você possa suportar, do que nós podemos suportar. Eles aqui, porque o Senhor, ele está te alertando, tu já esqueceste da exortação, está no capítulo 12, versículo 5, que argumenta convosco como filho, filho meu, não despreze a correção do Senhor, nem desmaie quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita todo o que quer, e recebe como filho. Preste atenção a isso. Tem pessoas que querem ser boazinha e que acham concordar com o erro, e a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que se a gente ama realmente, nós vamos até repreender. E aqui ele ensina uma experiência, o autor de Hebreus, acho lindo. Se suportais, veja, versículo 7, a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos fossem feitos participantes, sois então bastardo e não filho. E o autor vai falar da experiência que tivemos com nossos pais. Aqui, eu vou usar uma expressão muito conhecida. Quem aqui já levou uma pisa? Não é pisa, né? Vou lhe dar uma pisa. A mãe dizia ao pai, né? Sempre diz. Hoje as pessoas se assustam com isso, tal. Mas às vezes tem as palmadinhas e a Bíblia diz, corrige teu filho. Enquanto você pode corrigir. Porque o mundo vai corrigir de outra forma. Então, muitas pessoas, a gente vê famílias inteiras do passado, que tinha a mãe, a sua forma de cuidar dos seus filhos, infelizmente, irmãos. Agora, a Bíblia diz, não leve seu filho à ira, mas com sabedoria deve demonstrá-lo, com amor, com carinho, deve dizer, olhe, eu já percebi que essa sua amizade não é boa. Você não tem coragem de dizer isso com sua filha? Tem que dizer, olha, é seu namorado, você escolheu, mas esse menino, qual é o futuro dele? Você é mãe, não tem coragem de dizer isso ao seu filho? Que tipo de pai é você, de mãe, que tem medo de confrontar? Às vezes tem que confrontar mesmo. Ele vai perceber que é para teu bem. O pai e a mãe quer bem. Sabe disso ou não? E o filho, se pedir um peixe, ele dá peixe, ele não dá serpente não. Se um filho pedir ao pai pão, ele dá pão, não dá pedra não. Quem ensinou isso foi Jesus. Então, aqui vai uma palavra bem direta para a juventude. Obedeça a seu pai, obedeça a sua mãe. Obedeça os pais, porque isso é bom diante de Deus. E é o primeiro mandamento como promessa. Honra teu pai e a tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra. Você deve cantar bem, tocar bem, maravilhoso, mas obedeça ao seu pai e à sua mãe. E aqui, meus irmãos, em segundo lugar, diz que nós devemos olhar para Cristo. Todo atleta e corredor tem um alvo, tem uma direção para a qual olhamos e determina toda a nossa carreira. Os israelitas, que eram picados pelas serpentes venenosas no deserto, olhava para quem? Para a serpente de bronze e saravam. Está lá em Números capítulo 21, versículo 9. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele quase pereceu. Quando Pedro deixou de olhar para Jesus e olhou para a força do vento, ele começou a afundar. Toda vez que a gente olha para o problema, que é luta, é só luta, e não ora mais e não vai começar a afundar. Jó, no meio de toda a luta, ele disse, eu sei que meu Redentor está vivo, e ele vai se levantar, e ele vai me ajudar. Deus vai ajudar você nessa prova, nessa tentação, e você vai sair agradecido ao Senhor, porque Deus é bom, e a misericórdia dele dura para sempre. A igreja pode dizer amém? Pois essa tentação não vai vencer você, porque o sangue de Jesus Cristo tem poder, e Deus vai lhe dar vitória. Agora tem que olhar para Jesus. E o Satanás, ele vem com gosto de gajo. Ele vem para querer tirar você da linha, para querer escandalizar o teu nome, a tua casa, a tua família. Deus está mandando entregar, eu estou entregando. Tenha cuidado. Lembre-se que a gente, para servir ao Senhor, tem que renunciar. Às vezes as coisas estão muito fáceis, tenha cuidado com isso. Tenha cuidado. Veja o que é que o autor diz aqui ainda. A nossa referência maior é Cristo. Aqui a gente percebe que quando Pedro tirou os olhos, ele quase pereceu. Nosso referencial é Jesus. Nada de olharmos para outra direção. Jesus é o foco, Jesus é o alvo. Infelizmente, a pessoa de Jesus vem sendo esquecida. Valoriza mais certas propostas do que o próprio Cristo. Isso é a verdade. Ideologias, pessoas conhecendo outros nomes e dando mais, citando esses nomes, deixaram de citar a Bíblia, deixaram de citar Jesus Cristo, mas citam tantos outros expoentes e agora começa até a ter como ídolos e começa a segui-lo. Que tal citar Jesus? Ele fala o que ele fala na sua palavra,
Que tal você citar para Jesus alguém, essa semana, um jovem, um adolescente, dizer assim: Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Você está sem caminho, Jesus é o caminho. Quem foi que disse para lá? Disse Jesus. Quem disse isso foi Jesus. Ele fala ainda hoje: Jesus é o caminho. Que tal você dizer para alguém que está perdido em nenhuma outra salvação? Porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Que tal você falar de Jesus para alguém que está triste? Que tal você dizer que Jesus Cristo vai colocar um vinho novo nesse casamento? Ele vai transformar, Ele vai dar alegria. Conta a história de Jesus para alguém. A gente fica contando a história de tantas pessoas e deixa de olhar para Jesus. E começa a afundar, olhando para Cristo. A exortação do texto é enfática, olhando firmemente para Jesus Cristo. O Salmo de número 123, por favor, Salmo 123, veja o versículo 2, exatamente o 2, o Salmo todo é interessante. Quando eu estava estudando esse sermão, fiquei muito impressionado com essa citação. Salmo 23, o versículo 2, diz assim, vamos lá? Eis como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu Senhor, e os olhos da serva, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Olhe para Jesus. A luta está grande, maior é Jesus na tua vida. O gigante é grande, vai cair por terra porque Jesus é na tua vida. O nosso olhar tem que ser para... Mas pastor, eu não posso. E eu concordo com você, você não pode. Mas Jesus pode mudar essa história e pode dar vitória para você. A grande pergunta é para quem estamos olhando. Devemos olhar para Cristo. Devemos olhar para Jesus, Ele é o autor da nossa fé. E aqui, meus queridos irmãos, felizmente, muitas pessoas têm deixado de olhar para Cristo. Eu falei que nós, correndo a carreira cristã, em primeiro lugar, deixa o pecado, vai acabar com você. E acaba comigo também. Deixa o pecado. Porque o pecado engana e destrói. Maldito é o homem que confia no próprio homem. E também o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, ele diz assim: enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Só quem conhece o coração é Deus. Há muitas pessoas que dizem assim: eu jamais vou deixar o Senhor estar no mundo, porque não é pela tua força, é a força de Deus na minha vida e na sua. Os discípulos disseram a Jesus Cristo, Pedro disse: nunca irei te negar, ainda que eu tenha que morrer, nunca te negarei. Disse 3 vezes. E aconteceu o que Jesus disse. Naquele dia, todos, não só Pedro, os outros discípulos também deixaram Jesus Cristo. Todos prometeram fidelidade. Sabe o que é que eu percebo? Sem Jesus não dá. Sem Jesus não vai dar para a gente continuar a caminhada. Sem Jesus não há ministério. Sem Jesus não há família feliz. Sem Jesus Cristo, teus filhos não vão andar na luz. Só Jesus pode dar vitória. Só Jesus Cristo. E por fim, desembaraçado do pecado, olhando firmemente para Jesus, no versículo 3. Vejamos o verso 3, 12:3. Considerais, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo o vosso ânimo. Olhe para mim agora, é um simples pregador. Para mim, sou Samuel. Deus dê força a você nessa noite, no fraco. Não deixe de olhar para Jesus Cristo. Considere isso. Jesus Cristo não desistiu 1 minuto de você nem de mim. Não desista. Tem alguém, quem sabe, está já querendo arriar as armas. Não arriar as armas. Levante sua cabeça, se levante do chão. Deus tem vitória para você. Considere isso. Veja a vida. Tem gente ensinando aí que a vida cristã é fácil. Não é. Oração dá trabalho, dá. É muito difícil. Mas Jesus Cristo, o sangue de Deus tem poder. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Há poder sim no sangue de Jesus. Tem um hino que fala sobre isso. Só Jesus pode nos dar vitória, somente Ele. E aqui, considerai, pois, atentamente. Considerar significa refletir, pensar no sofrimento de Jesus. E o escritor sagrado coloca no sentido de relembrarmos todo o sofrimento de Cristo. No entanto, Jesus nunca desistiu e Ele foi fiel até o final. Agora mesmo, participando da ceia. A ceia do Senhor lembra o sacrifício de Cristo. E o memorial é para a gente recordar esse amor de Cristo. Não podemos deixar de olhar para Cristo. E Ele avisou: no mundo tereis aflições. Por que você está estranhando? Perseguição, gente que não te compreender, dentro da tua própria casa, inimigos que se levantam. Mas você tem um olhar para Jesus Cristo. Você vai continuar firme até o final. Porque você vai dizer como o apóstolo Paulo: eu sei quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Queridos irmãos, a carreira que está proposta
é Jesus Cristo. E devemos olhar para Ele. E aqui ainda, para já concluirmos, no entanto, nós precisamos lembrar que Satanás, ele se disfarça até de anjo de luz. Cuidado, nem todos que dizem Senhor, Senhor, vai entrar no céu. Lembra disso? Jesus Cristo disse, muitos são o quê? Chamados, mas poucos são escolhidos. E diz mais a Bíblia, isso é evangelho, viu? A porta é estreita e não vai entrar alguém orgulhoso, inchado pelo pecado. É estreito, tem que renunciar. E que Deus tenha misericórdia de todos nós aqui. Paulo diz, aquele que cuida está em pé. Cuidado que não caia. Olhando para Jesus Cristo. A gente vai cantar esse hino sim. Devemos sim agir nos sofrimentos. As lutas vêm, não desista. Prossiga. Seremos como ouro ou seremos como diamante. Quanto mais fogo, quanto mais trabalhados, mais forte ficaremos. Vamos avançar. Alguém está dizendo que você está fraco, você que pensa que eu estou fraco. Eu estou pensando em Jesus, eu estou clamando para o Senhor, e o Senhor vai te dar força. Quando alguém pensa que você caiu, você se levanta, volta ao evangelismo, volta a cantar, volta a pregar, volta a falar desse amor, porque você diz, eu quero estar com Cristo. Quando a luta se levantar, e se levanta, mas você está olhando para Jesus Cristo, mas no passado, antigamente, esquece isso, olha para frente, olha Jesus, Ele tem um plano na tua vida. Tem muitos que ficam pensando no passado, e no passado, esqueça isso, olhe para frente, sabe, irmãos? E deixou a obra. Eu estou muito atarefado, e Deus sabe, cuidado com essa tarefa demais, vai enfraquecendo a tua vida, você vai ficando enfraquecido, porque você deixou de olhar para Cristo. Então as guerras nos faz soldados mais treinados e corajosos. Muitos começam, poucos prosseguem, e alguns, infelizmente, não terminam a jornada. Você se olhar para trás, quando eu fico pensando aqui, 24 anos de EBT, 24 anos eu pregando aqui nesse púlpito, eu confesso que cansa, e eu digo, Deus me dá força, me renova, me dá uma nova visão. Mas quantas pessoas eu vejo firme aqui? Eu quero olhar para essas pessoas que estão aqui firmes, estão perseverando. É verdade, tem muitos que ficaram pelo meio do caminho, mas Deus é poderoso para trazê-las de volta. É importante orar, e quando voltar, aprenda de uma vez por toda, olhe para Jesus, não olhe para o homem, olhe para Cristo. É Ele quem dá vitória a mim e a você. Eu quero estar com Cristo. Fique de pé, vamos cantar com alegria. Eu quero estar com Cristo quando Satanás se levantar, quando a luta se levantar. Vamos cantar. A guerra é grande, a guerra do pecado é grande. Agora esteja firme, imunizado, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Você está firme na rocha. Oh, aleluia. E celeste bênção. Toda a igreja bem forte, olhando para Cristo. Pois a Cristo soberano, galardão de Deus ministrou o poder do meu Senhor para segui-lo.
atenção, a gente está chegando ao final, a oração. Mas quantos deixaram de olhar para Jesus? Jó, a gente está lendo esse livro e hoje eu estava impressionado no capítulo 7, o versículo 1, que diz assim: porventura não tem um homem guerra sobre a terra? Vê que Jó disse: porventura não tem um homem guerra sobre a terra? Quem da gente aqui não tem uma guerra? Quem da gente aqui não tem uma batalha? Mas Jó, isso diante da sabedoria dos amigos dele, dizendo que ele estava em pecado, ele fez: qual é o homem que não tem guerra nessa terra? Se você não tem, começa a estranhar. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra a potestade. Satanás, ele quer investir contra você e sua casa e sua família. Todos nós temos guerra. E Jó vai conversando, argumentando, mas ele diz assim, ó, versículo 17: que é o homem para que tanto estime e ponha sobre ele o teu coração? Quem é o homem? No versículo 18: que cada manhã tu visites e a cada momento tu prova. Esse homem, Deus ama, mas tem prova, tem lutas, tem guerra. Infelizmente, muitas pessoas na guerra têm se enfraquecido. E Davi, ele diz no Salmo número 20, que uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns em curva se caem, infelizmente estão caídos. Mas nós nos levantamos e estamos de pé. A igreja em oração, por favor. Em nome de Jesus Cristo. Eu queria fazer uma pergunta muito simples a você. Por que você parou de olhar para Cristo? Às vezes olhando para a falha ou sua. Eu tenho conhecido pessoas, mas assim, eu não volto mais para a igreja não, que eu tenho vergonha de mim mesmo. Eu desfaleci. Ou se não, encontra outro motivo. Mas eu desafio você olhar para Jesus Cristo. Eu quero ver se você vai sair da presença dele. Um jovem chegou para o pastor e disse: pastor, eu estou deixando a igreja. Eu vi muita gente falando de mim e tal, e começou a falar coisa. Eu não quero voltar à igreja, não, muita gente falando de mim. Falando de você, Aí o pastor, se é uma decisão sua, se você quiser sair, então vai sair. Mas antes eu queria que você fizesse uma tarefa para ser o pastor. Era dia de culto, tinha terminado o culto, muitos irmãos na igreja. Você pegue essa bandeja com esses 2 copos d'água, enche até a boca. E eu quero que você dê uma volta bem apressada sobre a igreja, sem derramar um pingo d'água. E aquele jovem não entendeu, mas obedeceu o pastor. Preste atenção. E ele foi olhando, pegou aquela água, obedeceu o pastor. E quando deu a volta na igreja, voltou para o gabinete do pastor. E o pastor: como é que está a água? Ele falou: está aqui. Não derramou não, derramou não. Você percebeu as pessoas conversando? Ele fez: eu não sabia o que era, mas porque eu estava olhando para aqui. Estava olhando para esse alvo aqui, o copo. Tem muita gente olhando para todo canto. Irmão, a palavra de Deus diz assim, que a gente deve olhar para Jesus, o autor da nossa fé. E não saia do seu lugar não. Porque Deus, ele tem prometido a você vitória. A mim e a você. Por isso que eu quero fazer uma pergunta muito simples, não vou insistir. Você sente que de alguma forma, por alguma razão, você saiu do seu lugar, o Espírito Santo de Deus te chama para você voltar nesta noite. Você tem coragem de levantar sua mão e dizer: eu quero, pastor, voltar. Quem é a primeira pessoa? Pastor, eu botei muita besteira na minha cabeça. E até me afastei, me entristeci. Mas eu entendi a palavra nesta noite. Temos que olhar para Cristo. Quem é a primeira pessoa que tem coragem? Você vir aqui à frente, não, onde você estiver. Eu confesso, pastor, que por muito tempo eu me afastei mesmo. E não estou como antes. Mas realmente eu preciso olhar para a palavra, olhando para Jesus. A carreira é essa. Desembarace do pecado, deixe aquilo que não agrada a Deus e prossiga para o alvo. Alguém nesta noite que entendeu? Você já é crente, inclusive. Se não fosse crente, estaria nem aqui. Estou chamando você para ser crente. Estou chamando para você voltar para olhar para Cristo, somente para Ele. Igreja, ore. Tem alguém nesta noite? Faça um sinal. Eu quero dizer aqui, Deus te abençoe. Porque a partir de hoje, essa sua decisão vai ter uma repercussão para a sua vida e a sua firmeza. Se tiver, eu termino, último apelo. Se tiver alguém, faça o sinal. Quase que você não chegava aqui, você chegou. Deus chamou você e tem algo novo para a tua vida. Não olhe para trás. A mulher de Ló, quando olhou para trás, se converteu numa estátua de sal. Olhe para frente, olhe para Jesus. Obrigado, meu Deus, porque nesta noite a mensagem de Deus é suficiente, Deus, para salvar o mundo inteiro, porque fala de alguém precioso, é de Jesus Cristo, teu Filho, ó Pai. E quando olhamos para Ele, ó Deus, não somos apenas vencedores, nós somos mais do que vencedores. Obrigado, ó Deus, porque a carreira que está proposta
nos alerta para deixarmos todo embaraço e todo o pecado, ó Pai. Toda a proposta do diabo. O diabo é ousado, ele tentou até teu Filho Jesus Cristo, oferecendo a glória desse mundo. Ele oferece, ele se faz de amigo. Mas aí, ó Pai, a tua palavra diz que o teu Filho Jesus Cristo rebateu: somente a Deus adorarás, somente a Ele darás culto. Toda a glória seja dada a Ti. Obrigado, Deus, porque Tua palavra foi anunciada nesta noite. Leva-nos em paz, ó Deus, e que tenhamos uma semana com um olhar firme para Jesus, ó Pai, e que tenhamos uma semana dizendo não para o pecado. Ele vem para querer embaraçar, mas a nossa visão é santa. Ter cuidado, ó Pai, com aquilo que estamos vendo, que estamos, ó Deus, absorvendo, ó Pai. Repreende todo o mal, e que possamos, ó Pai, nunca desistir, olhando para Jesus, firme até o fim. É a nossa oração, é no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós, sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todos sempre. A igreja pode dizer amém? Deus abençoe a todos.